Paz do Senhor, boa noite. Sejam bem-vindos aí novamente. Não sei por que a minha tela estava escura. Nosso convidado, o pastor, não estava conseguindo me ver. Vou convidá-lo de novo. E vamos lá, sejam bem-vindos, boa noite. Compartilha aí essa live, manda para o seu amigo. Vamos ouvir uma palavra nessa noite. Glória a Deus, já chamando aqui o nosso convidado. Foi, pastor? Que bênção, glória a Deus. Agora estou conseguindo te ver bem, muito bom, muito bom. Aí sim, que bênção. Que prazer estar contigo aqui, que prazer. Amém. Como vai a sua família? Tudo bem, graças a Deus, na paz. O senhor está bem? A família está bem aí? Graças a Deus, todo mundo bem. Como vai o trabalho? Como é que estão as coisas do dia a dia? Tudo caminhando, graças a Deus, pastor. Tudo bem? Muito bom, muito bom. Que alegria, meu irmão, que alegria. Estamos felizes de poder estar aqui contigo. Deixo aqui uma saudação da minha família, da igreja que eu congrego, que é Evangelho do Quadrangular, aqui da Praia Grande da Aviação. Um abraço de todos os membros, dos nossos pastores. Saiba que quando você tiver uma oportunidade, estiver visitando a nossa cidade aqui, vem conhecer a nossa igreja, Amém. vem cultuar com a gente vai ficar super feliz de te receber. O senhor e a sua família. Amém, pastor. Pode ter certeza, quando eu for para aí, falou da Praia Grande, eu já vou lembrar do senhor e vamos fazer uma visita assim, se Deus quiser. Avisa a gente que a gente vai te receber com muita alegria, sem dúvida. Amém, pastor. Amém. Uma honra ter o senhor aqui, viu? Glória a Deus por esse projeto. Eu falei aquela hora, mas a gente acabou interrompendo a live porque não estava saindo aí a minha imagem, né? Mas enfim, só agradecer novamente aí por ter aceitado esse convite. Pastor que está aí sempre à disposição. Ministrou recentemente na nossa igreja, na campanha que fizemos lá de 12 dias para 12 meses. Foi uma bênção, pastor. Sinto muito feliz em poder aqui estar esse tempo precioso, poder aprender com o Senhor. De Deus poder te usar, do Senhor poder ensinar, transmitir a palavra para a gente aqui, viu? Amém, amém. Eu fico muito feliz também com a oportunidade de podermos juntos crescermos na graça e no conhecimento, né? Porque a gente só consegue fazer isso em conjunto, não dá para fazer isso individualmente, né? É assim que é assim que Jesus fez o tempo todo com os discípulos, é assim que a gente tem que continuar fazendo, né? Esse é o caminho. É verdade. Muito bom, muito bom. E hoje o nosso tema é o Evangelho de Mateus, capítulo de número 5, hein? Evangelho de Mateus, capítulo de número 5. E se me permite, eu pensei num tema específico para esse capítulo, que eu vou chamar de o reino das bem-aventuranças ou o reino dos mais do que felizes. Aí você pode chamar como você quiser. Eu fiquei pensando, já que temos que falar do reino, e é muito oportuno falar sobre isso, porque aqui na Igreja do Evangelho Quadrangular, aliás, em todas as igrejas, esse ano o nosso tema é Venha o Teu Reino, né? Então, quando o senhor me convidou para falar sobre o Evangelho, eu falei, não tem como não falar sobre o Evangelho se não falarmos de Venha o Teu Reino, né? E aí, meditando no capítulo de número 5, eu pensei, vamos dar um título, então, claro que com muito respeito à palavra de Deus, mas mais para que a gente possa discorrer melhor do que será dito nesta noite, né? Então, o reino das bem-aventuranças. E a tradução de bem-aventurança é mais do que felizes, né? Então, imagino que podemos hoje, de uma forma simples, humilde, mergulharmos na palavra dessa maneira. Glória Foi isso que pensei a princípio. Amém, pastor. E eu já separei aqui, ó, meu lápis, a folha, e eu já estou aqui preparado, já anotei esse tema, gostei muito, já vai já logo de encontro, né? Porque no capítulo 5 ali, bem em cima do número 5 já tá, as bem-aventuranças. Então, tema incrível, pastor, inspiração, glória a Deus, viu? Coisa boa. Deus é bom com a gente, né?
Deus nos traz umas inspirações que a gente fala, só Deus mesmo para fazer isso, né? Como eu não pensei nisso? Muito bom. E eu pensei nisso aqui, parando, estudando. Eu estou algumas horas hoje que eu separei do meu dia para poder ficar meditando, né? Lendo capítulos, separando alguns comentários, vendo alguns comentários de alguns comentaristas bíblicos também. Pessoas sérias, né? Pessoas que levam o evangelho a sério, pessoas que levam a vida com Deus de uma forma muito séria. Então, parando para pensar, daqui a pouco Deus vem e fala assim, ó, deixa um título aí para você poder discorrer o que você precisa falar, né? E a gente anota, segue a voz do Espírito Santo, deixa o Espírito Santo agir em nossas vidas. É um prazer fazer isso, né? É um prazer. Eu já estava na expectativa de viver isso contigo. Falei, poxa, hoje é um dia de trabalho, mas mais do que o trabalho, a melhor parte do dia está para acontecer às 22 horas. Então, estamos aqui, Glória. graças a Deus. Amém, Vamos pastor. orar, meu amigo? Não sei se você prefere o senhor mesmo orar ou eu posso conduzir, o Pode senhor orar, que sabe. pastor. Fica à vontade aí, eu vou só intercedendo aqui. Tá bom, então vamos todos que estamos nessa live agora. Uma boa noite a todos. Muito prazer, para quem entrou agora, me chamo Sidney. Faço parte do Evangelho, da Igreja do Evangelho Quadrangular, aqui da Praia Grande da Aviação. Recebi o convite do Rafael Lana com muita alegria para poder estar aqui com vocês. E hoje, que não seja eu, mas seja a presença de Deus nos instruindo e nos formando como discípulos. Então, eu convido vocês, aonde você estiver agora, se puder parar o que você está fazendo e elevar os seus pensamentos a Deus. Vamos orar ao Senhor juntos. Senhor Deus e Pai, eu quero nesse momento, Senhor, de uma forma muito simples e humilde, dizer ao Senhor o quanto nós te amamos, Pai. O quanto o Senhor é importante e especial para nós. Senhor, obrigado por cuidar de cada detalhe dos quais nós necessitamos muito em nossas vidas. Obrigado, Senhor, por ter nos visitado durante todo esse dia e por ter preparado esse momento de uma forma tão oportuna e especial para falarmos do teu reino, falarmos das bem-aventuranças, falarmos do seu evangelho, Senhor. Senhor, abençoe abundantemente a vida do anfitrião desse projeto, que é o Rafael Lana, Senhor. Abençoe a casa dele, os projetos, tudo quanto ele colocar suas mãos, a planta dos seus pés, que possa crescer e frutificar, Senhor. Abençoe a cada um que está nessa live hoje, aqueles que vão assistir depois sob demanda, Senhor. Que o Senhor possa entrar no lar, que o Senhor possa entrar mais do que no lar, que o Senhor entre no coração, nos pensamentos e faça morada com essas pessoas, Senhor. Obrigado, Jesus, por ter gerado cura em nossas vidas nesses últimos dias, principalmente na vida do meu pastor, Senhor, que passou por um momento difícil. Eu te agradeço, Jesus, por ter curado o seu varão valoroso, Senhor. Obrigado por trazer a paz que excede o entendimento em nossas vidas. Obrigado por abençoar a igreja que o Rafael congrega, porque tive a oportunidade de conhecer o projeto desta igreja, os pastores, e a responsabilidade que eles têm para com o seu ministério, Senhor. Aquilo que o Senhor deixou a cada um de nós. Que esta noite, Senhor, cada um de nós possa estar com um discernimento aberto. Que o Senhor visite cada lar, Senhor. Cada lugar que alguém estiver ouvindo esta live e assistindo. Que o Senhor visite, para que saiamos daqui hoje, Senhor, cheios da presença do Espírito Santo. E que possamos crescer juntos na graça e no conhecimento. É desta forma que eu agradeço, Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Amém. Amém, Aleluia. meu amigo. Bom, vamos juntos aqui meditar na palavra de Deus. O senhor quer que eu faça a leitura do capítulo? O que prefere? Pode fazer, pastor. Fica à vontade aí. Ótimo. Então vamos fazer a leitura de todo o capítulo Seu de número momento aí. 5. Sim. E depois nós vamos discorrendo um pouco de cada um dos versículos que eu separei, né? Então, Mateus capítulo de número 5. A versão que eu vou fazer menção é a Nova Almeida atualizada. Sim. Mateus 5. Vamos lá. O Sermão do Monte. Ao ver as multidões,
multidões, Jesus subiu ao monte. Ele se assentou e os seus discípulos se aproximaram dele. Então ele passou a ensiná-los. Eu já gosto desse segundo versículo, porque já deixa bem claro que Jesus aqui está sendo pedagógico e andragógico, né? Ou seja, ele está ensinando literalmente, né? Sim. As bem-aventuranças, Jesus diz, bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados são vocês quando, por minha causa, os insultarem e os perseguirem, e, mentindo, disserem todo mal contra vocês. Alegrem-se e exultem, porque é grande a sua recompensa nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. E aí vem para um título que o tradutor da Bíblia trouxe, sal e luz. Vocês são o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta senão para, lançado fora, ser pisado pelos homens. Vocês são luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade situada ao alto de um monte. Nem se acende uma lamparina para colocá-la debaixo de um cesto, mas num lugar adequado, onde ilumina bem todos os que estão na casa. Assim brilhe também a luz de vocês diante dos outros, para que vejam as boas obras que vocês fazem e glorifiquem o Pai de vocês que está nos céus. Terceiro epígrafe, ensino a respeito da lei. Não pense que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim revogar, mas para cumprir. Porque em verdade lhes digo, até que o céu e a terra passem, nenhum i ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Aquele, pois, que desrespeitar um desses mandamentos, ainda que dos menores, e ensinar os outros a fazer o mesmo, será considerado o mínimo no reino dos céus. Aquele, porém, que os observar e ensinar, esse será considerado grande no reino dos céus. Porque eu afirmo que, se a justiça de vocês não excederem muito a dos escribas e fariseus, jamais entrarão no reino dos céus. Mais uma epígrafe, ensino a respeito da ira. Vocês ouviram o que foi dito aos antigos, não mate. E ainda, quem matar estará sujeito a julgamento. Eu, porém, lhes digo que todo aquele que se irar contra o seu irmão estará sujeito a julgamento. E quem insultar o seu irmão estará sujeito a julgamento do tribunal. E quem o chamar de tolo estará sujeito ao inferno de fogo. Portanto, se você estiver trazendo a sua oferta ao altar e lá se lembrar que o seu irmão tem alguma coisa contra você, deixe diante do altar a sua oferta e vá primeiro reconciliar-se com o seu irmão. E então volte e faça a sua oferta. Entre em acordo sem demora com o seu adversário, enquanto você está com ele a caminho, para que o adversário não entregue você ao juiz, o juiz entregue você ao oficial de justiça e você seja jogado na prisão. Em verdade lhe digo que você não sairá dali enquanto não pagar o último centavo. Ensino a respeito do adultério. Vocês ouviram o que foi dito. Não cometa adultério. Eu, porém, lhes digo, todo o que olhar para uma mulher com intenção impura já cometeu adultério com ela no coração. Se o olho direito leva você a tropeçar, arranque-o e jogue-o fora, pois é preferível você perder uma parte do seu corpo do que ter o corpo inteiro lançado no inferno. E se a sua mão direita leva você a tropeçar, corte-a e jogue-a fora.
pois é preferível você perder uma parte do seu corpo do que o corpo inteiro ir para o inferno. Ensino a respeito do divórcio. Também foi dito: aquele que repudiar a sua mulher deve dar-lhe uma carta de divórcio. Eu, porém, lhes digo: quem repudiar a sua mulher, exceto em casos de relações sexuais ilícitas, a expõe a se tornar adúltera. E aquele que casar com a repudiada comete adultério. Ensina a respeito de juramentos. Vocês também ouviram que foi dito aos antigos: não faça juramento falso. Não cumpra, mas cumpra rigorosamente para com o Senhor o que você jurou. Eu, porém, lhes digo: não jurem de modo nenhum, nem pelo céu, por ser o trono de Deus, nem pela terra, por ser estrado dos seus pés, nem por Jerusalém, por ser a cidade do grande rei. Não jure pela sua cabeça, porque você não pode fazer com que um só cabelo fique branco ou preto. Que a palavra de vocês seja sim, sim, não, não. O que passar disso vem do maligno. Ensino a respeito da vingança. Vocês ouviram o que foi dito: olho por olho, dente por dente. Eu, porém, lhes digo: não resistam ao perverso. Se alguém lhe der um tapa na face direita, ofereça-lhe também a face esquerda. Se alguém quer processar você e tirar-lhe a túnica, deixe que leve também a capa. Se alguém obrigar você a andar uma milha, vá com ele 2. Dê a quem lhe pede e não volte as costas ao que lhe pedir emprestado. O amor aos inimigos. Vocês ouviram o que foi dito: ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Eu, porém, lhes digo: ame os seus inimigos e orem pelos que perseguem vocês, para demonstrarem que são filhos do Pai de vocês, que está nos céus. Porque ele faz o seu sol nascer sobre os maus e bons, e vir chuvas sobre justos e injustos. Porque, se vocês amam aqueles que os amam, que recompensa terão? Os publicanos também não fazem o mesmo? E se saudarem somente os seus irmãos, o que é que estão fazendo demais? Os gentios também não fazem o mesmo? Portanto, sejam perfeitos como é perfeito o Pai de vocês, que está no céu. Amém. E glória a Deus. Amém, glória a Deus. Que capítulo muito bem descrito, né? Muito bem. Porque fica muito claro para a gente, não precisa de muitas interpretações para que a gente passe a entender sobre o adultério, para que possamos entender sobre amar os inimigos. É um capítulo muito pregado nas igrejas, porque fala sobre dar a outra face, né? Bateu numa face e dê a outra. Enfim, fala sobre juramentos, ou seja, se você faz um acordo com Deus, fez um juramento, poxa, não vai falhar com teu Deus, né? Então não faça, é melhor que você não faça nada. Mas se prometeu alguma coisa, vai com fé. E saiba, quando você promete alguma coisa para Deus, significa então que você está buscando uma relação um pouco mais íntima. É natural que você passe por alguns momentos difíceis, né? Porque não pense que você vai prometer algo para Deus, e normalmente você prometeu e também está orando por algum propósito, que Deus não vai te colocar numa situação onde você tem que aprender com aquilo, né? Então, não adianta desistir. Desistir é para os fracos, desistir é para os covardes. E Deus nos colocou um espírito de ousadia, não de covardia, né? Devemos desistir das coisas que confessamos a Deus ou que combinamos com o Senhor, né? Fala sobre a respeito do adultério, a respeito da ira, tomar cuidado para não se irar. Depois a gente pode buscar em outras passagens bíblicas que vai falar: sejamos tardios para falar, sejamos tardios para ouvir, sejamos longânimos para ouvir e tardios para falar. Ou seja, dá para trazer isso para a parte da ira também. Por que deixar com que a ira venha aflorar no seu coração, causando então uma ferida? E essa ferida pode se tornar algo muito parecido com um câncer, né? Porque a ira, ela vai dentro de você causando diversos malefícios até que você cometa um engano fatal, que pode ser um pecado que
que vai fazer com que a lei dos homens te puna por isso, né? Então, são tantas coisas que podem acontecer e que a Bíblia e que esse capítulo nos ensina também a respeito da lei, como é, como é importante viver debaixo da lei, como é importante saber que Jesus não veio para revogar a lei, muito pelo contrário, ele veio para cumprir a lei e os profetas, né? Fala sobre sal e luz, ou seja, faz uma analogia muito linda, dizendo que não podemos ser insípidos, né? O sal foi feito para dar sabor. Então, o cristão, ele tem que dar sabor aonde ele estiver inserido, né? Se ele não estiver dando sabor, a Bíblia diz que ele vai servir para quê? Para ser pisado, né? Então, qual que é o sabor que um cristão oferece? É a palavra do Senhor, são os seus exemplos, seus comportamentos, a maneira como você trata a sua família. Eu gosto muito de dizer assim, né? Você quer conhecer um cristão de verdade? Então, avalie como é que ele trata a esposa, como ela trata o esposo, como trata os filhos, né? Como trata o pai e a mãe. Aí você vai descobrir que cristão ele é. Porque o cristão, depois que vestiu a capa de cristão e foi até a igreja, seja a igreja que veste uma roupa social ou uma igreja que não, mas ele vestiu a roupa e foi para um culto, ele pode estar ali criando uma máscara da qual ele não é. Mas aqui o que devemos ser mesmo como cristãos é o comportamento que temos no dia a dia. Esse é o exemplo que devemos deixar, né? Esse é o sabor do sal que devemos deixar para o mundo, né? Fala também aqui sobre as bem-aventuranças, ser mais do que feliz. E aí, vamos entrar aqui em alguns comentários que eu trouxe para que possamos entender. Aqui foi só um resumo de tudo que a gente leu. Tem uma epígrafe para tratar de todos os ensinamentos que a gente pode imaginar. Dá para ficar lendo o capítulo 5 de Mateus por um bom tempo da vida e ficar analisando, poxa, como é que eu devo me comportar aqui? Deixa eu dar mais uma analisada, como é que Mateus escreveu isso, né? Pegando exemplo do próprio Jesus, daquilo que ele falou e etc, né? Bom, para quem entrou agora, Deus nos trouxe um tema para essa noite, que é o reino das bem-aventuranças, né? E bem-aventurança significa mais do que feliz. E eu gosto de partir aqui daquilo que é o início de tudo, né? O que significa o evangelho? O evangelho significa boas novas ou boas notícias. A origem da palavra evangelho, ela vem do grego evangelion, vem do grego evangelho, e no sentido clássico e original, significa recompensa dada pela entrega de boas notícias. Olha que lindo. Então, o sentido clássico de evangelho é recompensa dada pela entrega de boas notícias, né? Olha como é bonito saber quando alguém chega com uma boa notícia, saber que ele será recompensado, né, por isso. Então, para os cristãos, significa a mensagem da salvação. Você pode separar aí. No original, significa recompensa dada pela entrega de uma boa notícia. Mas para nós cristãos, qual é a boa notícia? A notícia é que o nosso Senhor é o Salvador. Aleluia. É a notícia da mensagem da cruz, da mensagem de salvação. Então, vejam como a palavra de Deus se completa. Quando você vai buscar a tradução dela nos originais, e buscar no grego é muito lindo, porque é assim que a gente aprende, né? O que significa de fato o evangelho. Bom, sabendo o significado e a origem do que eu falei até agora, o que é de fato o evangelho, né? Neste caso, o apóstolo Paulo escreveu para Romanos algo extraordinário. Eu vou pegar apenas um trecho de Romanos 1,16, que diz assim, ó, é o poder de Deus para salvar. Então, quando você quiser de fato entender o que é o evangelho, entende que é uma mensagem, que é a mensagem da salvação, e é o poder de Deus para salvar, segundo o apóstolo Paulo, quando escreveu a carta aos Romanos, né? E se você vai no literal do grego, você vai entender que significa recompensa dada pela entrega de boas notícias. Então, hoje, todos nós aqui estamos aprendendo com tudo isso. E aí, isso começa a fazer muito mais sentido. Agora, quando eu pegar a Bíblia para ler os evangelhos, eu vou entender, tem alguém anunciando algo novo. E se tem alguém anunciando boas novas, tem recompensa.
E se tem recompensa, tem Jesus. Porque o único que pode te recompensar e me recompensar é o nosso Senhor e Salvador. Porque eu e o Rafael e qualquer um que está aqui nessa live, não é possível nenhum de nós recompensarmos alguém por nada. Nós somos falhos, mas o nosso Senhor, sim, nos recompensa e muito, e já nos recompensou, né? Pela graça. Enfim, até aqui, creio que todo mundo tem entendido. Quem entendeu, interage com a gente aqui nessa live, compartilha, dá um aleluia, um amém, deixa um like, enfim, né? Para a gente entender que você está participando conosco aqui. Bom, eu separei aqui, Rafael, 8 curiosidades sobre o Evangelho de Mateus. E eu faço questão de ler essas 8 curiosidades de maneira sistemática, não são longas, para que faça sentido em nossas vidas o Evangelho em geral. Não é agora o capítulo 5, mas o Evangelho em geral de Mateus. Então, a primeira curiosidade é: Mateus usou o termo filho de Davi 12 vezes como um testemunho de que Jesus Cristo era o herdeiro legítimo do trono do rei Davi e do cumprimento de profecias messiânicas. Então, olha, ele não escreveu o Evangelho por escrever. Ele deixa muito claro para quem está lendo que Jesus tem uma genealogia. E essa genealogia vem de Davi, né? Até antes um pouco. Então, vamos ficar muito aqui com os pés no chão e entender que o autor do Evangelho, que é o próprio Mateus, ele deixa isso muito claro e ele é contundente nisso. Então, ele fala isso 12 vezes durante o Evangelho que ele escreveu. Segunda curiosidade, estudiosos acreditam que mesmo encontrando os mesmos relatos em Marcos e Lucas, daquilo que Mateus escreveu, ao menos uma parte considerável do Evangelho escrito por Mateus é único. Olha só que lindo. Ou seja, isso o torna uma testemunha ocular, deixando claro que Jesus veio estabelecer o seu reino na terra. Olha aí eu falando de reino de novo. Então, por mais que muitas passagens dos evangelhos você vai encontrar em Marcos, vai encontrar em Lucas, você tem que entender que Mateus, de uma forma muito clara, escreve algo que ele mesmo foi testemunha ocular, ou que ele ouviu de Jesus. Se você assistir aquela série The Chosen, e você pegar ali as primeiras partes, você vai perceber ali que tem um dado momento que Jesus chama Mateus para um particular. Claro que ali eles estão imaginando como é que foi e tudo, né? The Chosen, a série. Para quem não assistiu, recomendo fortemente. Ele chama Mateus para um particular e ele começa a narrar o Evangelho de Mateus para o próprio Mateus, né? Então ali você começa a imaginar como é que Jesus estava ensinando, pegando ali uma característica peculiar de Mateus, que parecia ser alguém muito detalhista. Então, e você vê que o evangelho dele é pautado em detalhes. Então, ele vai e escreve mesmo para valer aquilo que ele estava vendo, aquilo que ele estava compactuando, aquilo que ele estava sentindo, aquilo que o mestre estava ensinando para ele como discípulo, né? Bom, avançando aqui, viu o pessoal já comentando aí do The Chosen, é muito legal. Avançando, vamos para a terceira curiosidade. Mateus pronuncia a frase o reino dos céus muitas vezes durante todo o evangelho que escreveu. Então ele queria mesmo anunciar que o reino dos céus estava ali presente, né? Ele deixa isso muito claro. Quarta curiosidade. Mateus é claro ao relatar os ensinamentos de Jesus sobre a igreja. Quer ver? Pega um exemplo comigo em Mateus 16. Mateus, vamos escrever aqui, capítulo 16, vai no verso de número 18, que ele vai dizer assim, ó, no 18. Também eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então, olha, Mateus anuncia a igreja pelo seu evangelho. E terão outras partes da Bíblia que você pode anotar aí. Por exemplo, Mateus 18, 17 também vai anunciar a igreja
Então é muito importante parar para entender o Evangelho de Mateus, porque ele anuncia muita coisa daquilo que acontece nos dias de hoje. Quinta curiosidade, no Evangelho de Mateus há um paralelo entre o ministério de Moisés e Jesus. 3 partes aqui para a gente poder diferenciar. Quando crianças foram salvos da tentativa armada pelo rei da época para matá-los. Você vai ver isso em Êxodo 2:2 e verso 9, ou do 2 ao 9, e vai ver isso em Mateus 2:13. Então, ambos têm um paralelo. Os dois saíram do Egito. A gente sabe muito bem que na perseguição, José recebe a visita do anjo, recebe a orientação de ir para o Egito e vai e desce para o Egito. Terceira parte, ambos receberam a missão de resgatar o povo de Deus. Olha que lindo, né? E ambos receberam a missão e melhor, além de receber a missão, eles vão lá e cumprem a missão, só que os dois se deparam com povos rebeldes, né? Verdade. Moisés viu um povo muito rebelde, boa parte deles não entraram na terra prometida, e Jesus viu um povo rebelde, então ele fala, então vim para os gentios também, né? E a partir daí a palavra de Deus chega até nós. Vamos lá. Sexta curiosidade. Mateus assegura que Jesus é o Filho de Deus, o Messias esperado, predito pelos profetas. E já foi anunciado isso nos capítulos anteriores e vai ser anunciado um pouco mais para frente também, com os próximos pregadores. Sétima curiosidade. O Evangelho demonstrou que o reino de Deus se manifestou em Jesus, e é verdade, né? Eis aí o reino de Deus, eis aí o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, e assim vai. Oitava curiosidade, fica claro que Israel rejeitou Jesus e o seu reino, porque eles crucificaram o Messias. Então, essas 8 curiosidades nos mostram que o Evangelho de Mateus é riquíssimo em detalhes, para que possamos, de fato, mergulhar, compreender e aprender muito sobre ele. Né? É Deus. Aqui, Rafael, 3 pontos de atenção. O primeiro deles, que é muito importante para entendermos a Bíblia quando paramos para estudar. Né? Quem foi o autor do Evangelho? Né? Porque tem textos bíblicos que não necessariamente a pessoa que é mais citada é o autor. Né? Então vamos lá. Quem foi o autor do Evangelho? Mateus, também conhecido como Levi, o filho de Alfeu. É o autor desse livro. Ele era publicano ou coletor de impostos na época, antes de sua vida mudar para sempre quando atendeu ao convite de Jesus. E aí é uma coisa que eu gosto muito eu quero pegar essa palavra convite, né? Nós cristãos usamos muito a palavra vamos fazer um apelo, né? Vamos fazer um apelo e trazer a pessoa para aceitar Jesus, então ela declarar com seus próprios lábios que ela reconhece Jesus como seu único, suficiente Salvador. Mas eu gosto de usar a palavra convite para isso, né? Porque quando você para analisar o apelo, parece que você está apelando para alguma coisa, parece que eu estou dizendo para você, você tem que fazer, porque se você não fizer, não vai ser bom para você. Começo a apelar, é uma apelação para que você aceite o Deus Todo-Poderoso. Esse Deus Todo-Poderoso não precisa de apelo, ele não precisa de apelação, ele só precisa que você o deixe entrar no seu coração. Então eu gosto de falar de convite. Né? E aqui fica muito claro isso. Né? Mateus relata um convite de Jesus Cristo para segui-lo. Né? Então, Jesus o convida a segui-lo. Mateus tornou-se, então, um dos 12 apóstolos de Cristo. Olha que lindo. Então, o autor do Evangelho se torna um apóstolo. Quando e onde foi escrito esse Evangelho? Cerca de 60 depois de Cristo, porém não há evidências claras nas pesquisas que eu fiz de onde realmente ele foi escrito. Então eu preferi não anotar, porque não tem certeza absoluta. Alguns falam que é Cafarnaum, nas regiões das redondezas de Cafarnaum, não sabemos exatamente, né? Mas foi em torno de 60 ou 80 depois de Cristo. Para quem e por que esse evangelho foi escrito, né? Tudo indica que foi escrito ao povo judeu. É fato,
né? Era o que estava acontecendo na época, pois frequentemente fazia referência ao uso da frase para que se cumprisse. Mateus usa muito isso. Abre a sua Bíblia comigo em Mateus capítulo 4, verso 14. Mateus 4, 14. Vai dizer assim no 14, olha só. Isso aconteceu para se cumprir o que tinha sido dito por meio do profeta Isaías. Então, assim, Mateus relata isso. Então, por isso que fica muito claro no Evangelho de Mateus que Jesus não veio revogar as leis nem os profetas. Porque a todo tempo Mateus está escrevendo, ó, e se cumpriu o que o profeta falou. E se cumpriu o que está escrito no Antigo Testamento. Então, pessoal, quando alguém nos questionar sobre a Bíblia, é interessante abrir Mateus e falar assim, ó, deixa eu te mostrar uma coisa. Um livro que é o Evangelho que foi escrito depois, alguns dizem aí 400 anos depois, do período interbíblico, etc. Enfim, não vou dar toda a precisão disso, acho que ninguém consegue ter essa certeza tão clara. Mas depois de tanto tempo, alguém como testemunha ocular, receber Jesus, escrever dizendo que ele não veio revogar as leis, dizendo que aquilo que o profeta falou se cumpriu. Então, poxa, se eu não passar a acreditar nisso, eu vou acreditar em quê, então? Né? Esse aqui é o ponto que a gente tem que conversar com as pessoas, mas, obviamente, de uma forma amorosa. Né? Lembrem-se, nós não vamos apelar para que alguém conheça o Evangelho. Nós vamos mostrar o Evangelho. Nós vamos convidar a ler o Evangelho. Nós vamos convidar a meditar no Evangelho. E aí depois a gente usa alguns exemplos e mostra para a pessoa quais são os ganhos que ela tem com isso. Né? Então ele faz referência a essa frase que é para que se cumprisse. Né? Então, você pode depois buscar uma outra referência em Mateus 8,17. Você vai encontrar ele falando de novo, para que se cumprisse. Bom, dito isso, separando aqui alguns versículos do capítulo de número 5, eu quero debruçar com vocês em alguns significados, já entrando ali nas bem-aventuranças. Quando você pega o verso 3 das bem-aventuranças, que ele vai falar que porque deles é o reino dos céus, o que ele está querendo dizer com isso aqui? Para que não haja mais dúvida para ninguém sobre isso, né? O que ele quer dizer com porque deles é o reino dos céus? Significa reconhecer que não temos autossuficiência espiritual e que dependemos da graça. Então, uma vez que você descobre que você é dependente dessa graça maravilhosa de Deus, você se despojou de toda a tua autossuficiência. Então, o teu conhecimento é nada. O teu currículo, os diplomas que você tem, é nada. Quando você se despoja dessa autossuficiência toda para entender que deles é o reino dos céus, então você é mais do que feliz, porque vai herdar o reino dos céus, então você se despojou dessa autossuficiência e passa a ser dependente somente da graça. Aí você pode perguntar, pô, então será que eu vou ter que viver esperando ouvir a voz de Deus a todo tempo? Não, não é isso que eu estou dizendo. A graça já é imerecida, todos nós recebemos aqui. O negócio aqui é se despojar da soberba, o negócio aqui é tirar aquela capa do ego, da vaidade, aquela coisa toda que não nos leva a lugar algum e começar a entender que é urgente oferecer aquilo que é o oposto que o mundo está trazendo hoje. Né? O que o mundo está trazendo? Estava lendo uma reportagem hoje falando sobre a pobreza da música em geral no mundo. Né? Vocês podem perceber que as músicas hoje em dia elas têm pouca letra, melodia, todas voltadas para uma certa sensualidade, e assim vai. Então você gera uma pobreza intelectual, você gera músicas hoje em dia com trechos bem curtos, exatamente porque elas têm que ser impactantes para aquele momento, tem que gerar uma marca superficial em você, mas ela não te aprofunda em nada. E quando você escuta músicas mais antigas, como pode ser um bolero, pode ser um bossa nova, não estou nem falando só de música gospel, não. Eu estou falando de música boa, letras boas que ajudam você a crescer na sua inteligência, ajuda a você criar um senso crítico mais aguçado e etc. Isso você não encontra mais. Né? Então,
é urgente que hoje, quando a gente pega a palavra de Deus, que a gente não seja superficial com a palavra, que a gente possa mergulhar no âmago e mostrar mesmo para a pessoa o significado daquilo que você está lendo para ela, para fazer sentido na vida dela. Porque se não fizer sentido na vida de alguém, a pessoa não se torna um discípulo. Para os discípulos fez sentido seguir Jesus. Ele falou, me siga. E quando passaram a confiar e seguir, começaram a ver milagres. Então, obviamente, eu não estou pedindo para você formar seguidores aqui. Eu estou pedindo para você falar da palavra de Deus e interpretar, falar mesmo o que ela significa para a pessoa. E deixar com que aquela palavra nela mesma comece a gerar uma diferença, para ela começar a entender quem é Cristo. E assim vai. Vamos lá. Vamos pegar o verso 4 aqui. Bem-aventurados os que choram, né? Porque serão consolados. Significa sentir aflição em nosso espírito por causa do pecado. Olha só. Se eu estou pecando e aquilo está incomodando o meu espírito, né? Porque se incomodou o espírito, incomodou o Espírito Santo. O Espírito Santo não habita no pecado, não habita na iniquidade, não habita na transgressão. Então, se está gerando uma aflição no espírito, então significa que está fazendo efeito na sua alma. Significa, então, que você está sendo tratado, que a palavra realmente está gerando vida e vida em abundância em cada um de nós. No 5, ele fala, bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Significa que são submissos a Deus, pois encontram um refúgio em Deus. Poxa, talvez a grande pergunta seja, como ser submisso a alguém que eu não posso ver? Mas esse é o X da questão. Porque a fé é o firme fundamento daquilo que não se vê, mas a certeza ou a convicção daquilo que se espera. Então, se você espera em Deus, você tem fé nele sem vê-lo. E aí sim você encontra refúgio. Né? Esse é o tipo de fé que você deve praticar. O 6 lá, bem-aventurados que têm fome e sede de justiça. Aqui significa ter comunhão e permanecer em Cristo. Porque você tem fome e sede de justiça. Como é que você alivia a sua sede de justiça? Você não vai poder fazer justiça com suas próprias mãos. Não é mais dente por dente, olho por olho. Né? Não é assim. Você tem leis para poder seguir. Né? Então, se você permanece em Cristo, se você tem comunhão com Ele, você sabe que mais cedo ou mais tarde, porque é no tempo dele mesmo, realmente isso é fato, Ele vai fazer justiça pela sua causa. Né? Principalmente se essa justiça ela for oportuna para ensinar ambos os lados. Não somente aquele que você quer que aprenda. Tem que ensinar você também. Né? Porque tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Então, qualquer coisa que você estiver fazendo vai cooperar para o bem em algum momento. É isso que Deus faz. No 7, bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Significa ser misericordioso para os outros, com o intuito de diminuir seus sofrimentos. Então, é criar empatia mesmo, né? Poxa, o que está acontecendo com esse irmão, né? Talvez eu não possa oferecer para ele uma solução financeira ou uma solução patológica, mas eu posso oferecer um ombro, eu posso oferecer um conselho, eu posso oferecer uma oração, eu posso oferecer um abraço. E muitas vezes eu vou oferecer a cesta básica, vou oferecer o dinheiro, vou oferecer um remédio para a cura. Eu estou colocando tudo isso porque o cristão é tudo isso, né? Claro, você não vai fazer isso toda hora, né? Você tem tua família para poder cuidar. Claro que você tem que olhar para tua família, olhar para tuas coisas. Mas Deus vai te colocar em situações que você vai precisar colaborar, né? Então esse é o momento que você se torna um misericordioso. 8, bem-aventurados limpos de coração, porque verão a Deus. Significa que foi liberto do poder do pecado. Porque só pode vir a Deus aquele que não está mais em pecado. Né? Ah, mas irmão, poxa, professor, como é que eu vou viver sem pecado nesse mundo? Realmente, não tem como. Assim como se você peca, você também vai buscar um arrependimento.
E esse arrependimento é o que vai te aproximar de Deus. Lembra lá de Davi, é só comparar Davi com Saul. Se você analisar o pecado de Davi, provavelmente, dependendo da sua perspectiva, pode ter sido maior do que o pecado de Saul. Saul sacrificou quando não deveria sacrificar. Davi adulterou e mandou matar. Ou seja, ele fez duas coisas terríveis, né? E quando você vai para o Velho Testamento, você percebe que o ato de adulterar, ele é mais pesado do que tirar a vida. É só pegar o que aconteceu lá com Abraão, quando ele chega para a mulher dele e fala assim, ó, nós vamos chegar no Egito e você precisa falar que você é minha irmã, né? Porque se você falar que é minha mulher, você é muito bonita, vai acontecer o quê? Eles vão me matar para ficar com você. Ou seja, para eles, eles não poderiam adulterar de jeito nenhum. Era algo assim que eles pensavam, pô, eu não posso fazer isso. Agora, tirar a vida dele e ficar com a mulher dele, podia, não é que podia, obviamente, não pode fazer isso. Mas só que era muito mais sério o adultério do que o ato de tirar a vida. Olha que coisa incrível, né, que acontece ali no Antigo Testamento. Então, é muito importante entender essa parte dos limpos de coração, porque verão a Deus. Porque você se libertou da iniquidade, você se libertou do pecado. Você não está mais com isso em você, né? Você algumas vezes se sente até constrangido por se recordar de algumas coisas que cometeu. Isso acontece constantemente comigo, ainda mais porque passei um bom tempo no mundo. Então fiz muita coisa, vi muita coisa. Então muitas vezes Deus fala, pô, eu não quero que você esqueça disso não. Quero que você se recorde de onde eu te tirei. E tá aí, estou me recordando, muitas vezes até choro, falo, meu Deus, eu fiz tal coisa, né? Estou arrependido. É assim que funciona, né? 9. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Isso significa que os que vão significa os que se reconciliam com Deus. Ou seja, você busca uma reconciliação, então você busca uma paz, uma pacificação ali com Deus, né? A partir desse momento, vocês vivem em paz. Há uma relação pacificadora, em comum acordo, consensual, né? Deus não te obrigou a chegar até Ele. Deus está lá, entronizado. É você que precisa dele. Nós é quem precisamos de Deus, não Ele de nós. Né? Então, claro, né? Deus está lá com seus olhares, está vendo o que está acontecendo o tempo todo, nos assistindo e esperando um ato, esperando uma ação nossa, né? Enfim, bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Significa aqueles que conservam os padrões divinos da verdade, né? Poxa, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, né? Então, para você ser liberto pela verdade, você precisa conhecer. E conhecer precisa passar tempo. Se você não passa tempo para conhecer alguma coisa, é como se relacionar. Como é que você vai casar com alguém se você não passar um tempo com ela? Se você não viver a fase da paquera, da paixão, do namoro, do noivado, até que você chegue ao casamento. O ideal é passar pelas fases, né? Porque passando pelas fases, então aí sim você criou uma relação, passou a conhecer e conhecendo não é mais pego de surpresa em nada. Você já sabe como é que vai ser, como é que a banda vai tocar ali naquele casamento. E, claro, o casal vai evoluindo ao longo do tempo, isso é muito importante. Casais inteligentes evoluem juntos. Mas o que eu estou querendo dizer aqui é o seguinte, para conhecer algo, para aprender algo, precisa investir tempo nisso. E a Bíblia é isso. Eu falo para os meus filhos, vocês querem conhecer a Bíblia, para um jovem, ela não tem atrativo nenhum que ele parar e começar a ler, né? Então eu falei para eles assim, provavelmente passará a ter um atrativo para vocês quando vocês se verem numa situação da qual a única solução se chama Jesus. A hora que isso acontecer, a hora que Deus passar a ser para você a única solução de um caos ou de uma causa, você vai buscar. Verdade. E aí, quando eu tenho falado com o Rafael, ele já me viu pregando algumas vezes, eu tenho falado muito sobre esse senso de urgência, né? E aí, por esses dias, nós fizemos um encontro de jovens da nossa igreja e eu tive a oportunidade de conversar um pouco com os jovens, levar uma palavra.
E eu falei assim, para que um jovem hoje vai buscar a Cristo? Né? Olha para o jovem de hoje. Ele tem acesso ao entretenimento, ele tem acesso aos bens materiais, ele tem acesso à informação, ele tem acesso ao que ele quiser comer e beber. Portanto, se você analisar friamente com a cabeça de um jovem, ele não precisa de Deus, porque o pai dele e a mãe dele normalmente está suprindo tudo aquilo que ele precisa. O que acontecia com os jovens lá da década de 50, 60, 70, 80, até 90, que vivíamos ainda num país muito difícil aqui no Brasil. Nós não tínhamos tudo. Demorava para termos algumas coisas. Inclusive, nós ganhávamos algumas coisas somente nas datas comemorativas mesmo. Então, dávamos muito mais valor para aquilo que recebíamos, porque não era tão fácil ter como é nos dias de hoje. E aí, o que acontecia com o povo daquela época? Que o povo passava por suas dificuldades, passava por problemas dos quais não era possível resolver com dinheiro, não que hoje não tenha, tem muitos, mas só que hoje a medicina evoluiu muito, tudo evoluiu muito, então você encontra muitas soluções hoje em dia. Mas há anos atrás não se encontrava tanta solução assim. Aonde é que estava a solução? Em Deus. Então, quando você se pergunta, ou quando você escuta um pastor falar, olha, principalmente os pastores mais antigos, né, que viram muitas coisas na igreja, eles falam, poxa, nessa época eu via muitos milagres, nessa época eu via muita coisa acontecendo, nessa época eu via muita libertação. Mas nessa época também tinha pouco recurso. Hoje tem muito recurso, muita coisa se resolve com os recursos. Mas só que a maneira de Deus agir não mudou em nada. A verdade é que nós hoje deixamos de buscar em Deus para buscar nos recursos. Meu Deus. E os recursos são momentâneos. Eles podem acabar. E aí, quando eles acabam, eu falei para os jovens, aí é a hora que você vai descobrir que você é totalmente dependente de Deus. Enquanto isso não acontece, parece que a vida está tranquila, está fácil, eu não preciso de mais nada além daquilo que eu tenho. Enfim, então, analisem a vida desta maneira hoje, porque não é porque temos muitos acessos que nós não precisamos buscar em Deus sobre tudo aquilo que nós de fato necessitamos. Verdade. Avançando aqui. Sal e luz, né? Quando falamos sobre sal, significa que possui dois valores: o sabor e o poder de preservar da corrupção. Esse é o sal quando você usa isso para a sua vida. Você, como cristão, precisa ter a palavra e você precisa se preservar desse mundo corruptível. Ou seja, você se torna incorruptível. E é possível nos tornarmos incorruptíveis. É possível nós não fazermos o que a maioria faz. É possível sim andarmos na contramão. É difícil, muito, mas é possível. Né? Aleluia. Vocês são luz do mundo. E aí no verso 16 ele vai falar, assim brilhe também a luz de vocês diante dos outros, para que vejam as boas obras. Poxa, então ele está dizendo o seguinte, seja você o exemplo. Porque se a sua luz brilhar nos outros, as pessoas estão vendo as suas boas obras, você se torna aquilo que Paulo pediu para ser. Poxa, pode me copiar. Imitem a mim, porque eu estou imitando a Cristo. Né? Então, se vocês fizerem como eu estou fazendo, vocês estão fazendo como Cristo faz. Então, sejamos nós também como Paulo foi. Né? Vamos despertar pelas pessoas para que as pessoas passem a nos imitar de alguma maneira. Encontre alguma característica em nós e fala assim, poxa, eu também quero ter essa característica, eu também quero ter esse valor, eu também quero ter esse princípio. Isso é muito importante. Por isso é luz, né? Sal, porque tem dois valores, né? Que é o valor do sabor e o incorruptível, e a luz, porque brilha o seu exemplo na vida da pessoa. Enfim, avançando um pouco mais aqui, porque eu já estou vendo que eu já falei 1 hora, Rafael, por incrível que pareça, né? Como passa rápido. Né? Quando tá bom, passa rápido mesmo. Pois é, meu irmão. Eu falei para a Vanessa me perguntou quanto tempo você. Eu falei, querido, acho que uns 40 minutos, 1 hora. Já ela vai falar assim, você falou 1 hora. Tá uma bênção, pastor. Amém. Vamos lá. Vamos ali para o 5, que ele fala, ensina a respeito do adultério. Vocês ouviram o que foi dito, não cometa adultério, porém lhes digo, todo que olhar para uma mulher com intenção impura. Então vamos lá. Para aqui um pouquinho.
O Deus que nós acreditamos é um Deus que conhece as intenções, gente. Então não adianta. Aí eu gosto de dizer assim, para ficar mais tangível, né? Você não pode controlar os pensamentos que chegam em você, mas você pode decidir se você vai continuar pensando neles ou não. Essa é a grande diferença para que você entenda que Deus, ele sonda as tuas intenções. Então, o pensamento chegou porque você está recebendo notícias toda hora, informação toda hora, enfim. Você pode pecar com os olhos, pecar com os pensamentos, mas o pensamento chegou. Você que toma uma decisão agora, se você vai alimentar, vai deixar com que ele permaneça, ou se daqui a pouco ele vai embora. Então é isso que Deus quer da gente. Ele já sabe que você não controla o pensamento, mas ele sabe, mas ele sabe que você pode decidir continuar pensando ou não, pensando naquele pecado, pensando naquele adultério, né? Aqui ele está falando para uma mulher com intenção impura. Ou seja, olhei, porque simplesmente olhei sem querer, mas não teve uma intenção impura, não tem pecado nisso, né? Ou simplesmente olhei e vi uma beleza, poxa, que moça bonita, ou que rapaz bonito, não tem pecado nisso, né? Tem a sua maneira de olhar para o ser humano e contemplar da obra de Deus, só. Agora, se a impureza chegou, aí é outra história, aí virou adultério mesmo. Aí você cometeu adultério no seu coração. E por que ele fala de coração? Porque ele fala do lugar de guardar tesouros. Se guardou no coração, povo de Deus, guardou como um tesouro. E tesouro, quando paramos para pensar, são coisas boas, né? São riquezas. Eu não posso guardar uma riqueza maligna dentro do meu coração, porque aí vira uma procedência maligna e isso vira um problema na minha vida. É a liberalidade que eu estou dando para o inimigo. É nessa hora que ele entra, quando eu dei a procedência de guardar no coração aquilo que não deveria guardar. Bom, já indo para o final, né, ele fala sobre a respeito da vingança. Vocês ouviram o que foi dito, olho por olho, dente por dente. Eu, porém, lhes digo, não resistam ao perverso. Poxa, aqui é para você não ficar batendo de frente ao perverso. É para você ficar pagando na mesma moeda. Não é para você ficar entrando no debate. Pensa assim, povo de Deus. A sabedoria está em você. Saber ouvir é o longânimo ouvir e o tardio para falar. Você não precisa devolver uma ofensa da mesma proporção que você recebeu. Né? Claro, eu não estou pedindo aqui para ninguém ser bobo, para ninguém ter sangue frio a todo tempo, não é nada disso. Né? O que eu estou querendo dizer é que você vence essas afrontas, esses dardos inflamados do inimigo, que isso são os dardos, né? Que ele lança sobre as nossas vidas. Como é que você vence isso? Com sabedoria, né? E essa sabedoria eu pensei naquilo que eu recebi, mas não é a hora de devolver. Eu vou esperar mais uns minutinhos, talvez eu espere no dia seguinte. Faça o exercício de esperar o dia seguinte. Isso tem uma diferença enorme na vida. É quase que certeza absoluta que vai chegar no dia seguinte, você vai estar pensando diferente, você não vai querer devolver na mesma moeda, e aí você ganhou essa pessoa. Lembre-se, o seu papel aqui é convidar as pessoas a conhecer o Evangelho, né? Não apelar para que ela conheça o Evangelho, não discutir com ela pela religião que ela tem. Esqueçam isso, saiam desse tipo de discussão. Não se discute a religião, né? Nós devemos falar de sermos cristãos. E o que é ser cristão? Saber que você é liberto, saber que alguém morreu por você, saber que você tem um Deus que te salvou, que te curou, que te transformou. É isso que você tem que mostrar para o mundo. Verdade. Enfim, para encerrar, ele fala o amor aos inimigos, né? Eu, porém, lhes digo, amem os seus inimigos e orem pelos que perseguem vocês. Com certeza, é muito difícil. Se você me perguntasse se você ora toda hora, claro que não. Nem toda hora eu oro. É muito difícil fazer isso. Mas se fosse fácil, não estaria escrito na Bíblia, né? Nada que está escrito na Bíblia é fácil de praticar, nada é. Mas é possível. É possível orarmos pelos nossos inimigos. Não, você não precisa se tornar amigo do seu inimigo, mas você também não precisa guardar o rancor do seu inimigo.
Lembre-se, se você guardou rancor, onde você guardou? No coração. Se o coração é lugar de guardar tesouro, você não pode guardar um tesouro de procedência maligna. Meu Não Deus. faz sentido. É. Nenhum sentido. Então, melhor perdoar o seu inimigo, mesmo que você esteja fazendo isso, você e Deus, né? Senhor, olha aqui, estou me libertando, me ajuda a me libertar disso, porque eu não quero mais ter essa procedência maligna dentro de mim, de desejar o mesmo que ele está desejando, de querer pagar na mesma moeda, de querer devolver a mesma maldade na mesma proporção. Não. Vamos tentar devolver isso de uma outra maneira, com a inteligência de Cristo, com a maneira como Cristo ensinou, que não era com a espada que ia vencer aquele momento, né? Como Pedro usou a espada, né? Verdade. E naquele momento, Jesus falou, Pedro, quem fere com a espada será ferido. Né? Então, não faz sentido mesmo. E ali Deus provou que é assim que nós amamos os nossos inimigos. Enfim, né? Para concluirmos todo esse estudo, que graças a Deus eu tive a oportunidade de poder estar com vocês essa 1 hora e pouquinho, eu queria dizer para vocês que todos nós podemos ser mais do que felizes, né? Todos nós podemos viver esse título que Deus deu para esse estudo de hoje, que é o reino das bem-aventuranças, né? Nós podemos atrair esse reino das bem-aventuranças para a nossa vida. Vamos viver uma vida só de alegria, só de sorriso? Claro que não. Deus vai nos forjar no fogo do combate, né? Mas Deus também vai nos dar a sustentação suficiente para que possamos passar pelos momentos difíceis. Né? Então, aí sim, você pode dizer, o reino das bem-aventuranças está em mim, está na minha casa, está na minha família, está no meu trabalho, está por onde eu estou andando. É isso que devemos olhar. É essa mensagem que eu quero deixar para você aqui para encerrar a nossa aula de hoje e agradecer, Rafael, por mais essa oportunidade. Que trabalho nobre que você está fazendo, né? Que é levar o Evangelho, principalmente o Evangelho de Mateus, de forma sistemática, com várias pessoas com pensamentos diferentes. Isso é a prova de que do tamanho da importância que você está colocando em trazer pessoas com conhecimentos distintos, com valores e características distintas, para falar do mesmo Deus que nós amamos. Isso é louvável. Isso é louvável, porque você está abrindo aqui uma sala para que as pessoas possam se apresentar e trazer suas interpretações, trazer sua maneira de olhar para o Evangelho de Cristo no ponto de vista que Deus revelou à luz da palavra de Deus para a pessoa. E isso é um prazer. Então, do meu lado aqui, do lado da minha família, eu te agradeço, primeiramente a Deus e depois a você, que foi usado por Deus para gerar o convite. Amém? Amém, pastor. Glória a Deus. Que palavra abençoada, viu? Tenho certeza que vamos sair daqui hoje dessa live sabendo que nós já recebemos as bem-aventuranças, né? Vamos sair daqui mais do que felizes, sabendo que Jesus chegou, o Evangelho já chegou na nossa casa e Ele está aqui. Está aqui na rede social, Ele está aqui conosco, Ele está no nosso dia a dia, que independente das aflições, Ele continua sendo que Ele continua sendo imutável, né? Quem muda sempre será nós, né? E Ele está lá, Ele continua mesmo para fazer milagre, para nos receber, de braços abertos para nos ajudar, e basta nós tomarmos uma decisão, né? Que bênção, pastor. O tempo todo Deus é bom, né? Verdade, pastor. Isso é muito bom. O tempo todo Glória a Deus. Deus. E eu queria só te convidar para fazer uma oração para a gente encerrar aqui, pastor. Depois a gente vai fazer o nosso momento de selfie. Tá bom. Vamos orar então. Senhor Deus e Pai, nós queremos te agradecer, Jesus, porque de uma maneira muito simples, Pai, o Senhor nos capacitou nesta noite para que pudéssemos compreender mais as suas escrituras. Obrigado, Jesus, pela vida de cada um que pôde ouvir um pouco da sua palavra, ou que ouviu toda esta live, Senhor. Abençoe, Jesus, os seus projetos, seus pensamentos, suas ações. Senhor, estabeleça seu reino sobre a vida de cada um que esteve aqui hoje, Pai.
para que todos possam se tornar mais do que felizes, bem-aventurados, Senhor. Jesus, obrigado, meu Deus, porque o Senhor tem feito grandes coisas em nossas vidas. Não só no Antigo Testamento, mas nos dias de hoje também. E por isso nós estamos alegres. Colocamos nas tuas mãos esta noite, Senhor, para que possamos ter o descanso dos justos. Porque em paz também nos deitaremos e dormiremos. Porque só tu, Senhor, nos faz habitar em segurança. Assim eu agradeço. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Amém. Glória a Deus. Pastor, obrigado de novo aí. Foi uma bênção. Fiquei muito feliz aqui com a sua participação, com a sua presença nessa noite. E é para a glória de Deus tudo isso, viu, pastor? Sim, meu irmão. Eu também estou muito feliz e sou muito grato. Amém. Vamos fazer um momento aqui selfie, deixar registrado aqui? Vamos. Vamos lá. Peraí. Foi. Pastor, Foi. Glória a Deus. Deus abençoe aí sua família. Uma excelente noite para o senhor. Obrigado de novo. Foi muito bom essa exposição do capítulo 5. Esclareceu até algumas dúvidas. Anotei aqui bastante coisa. Anotei os 8 pontos que o senhor falou. Muito interessante. Gostei principalmente do primeiro, da parte que fala de filho de Davi, que Mateus repete 12 vezes. Eu particularmente não sabia dessa informação. Fiquei muito feliz. Já estou até inspirado aqui para criar um vídeo sobre isso. E foi uma bênção, pastor. Amém. Eu tenho o esboço aqui, depois, se quiser, compartilho com você no WhatsApp, para você guardar. Pastor. Eu vou te pedir depois. Obrigado, viu? Deus abençoe. Que Deus abençoe. Uma boa noite a todos e obrigado pela oportunidade. Fiquem todos com Deus. Amém. Pessoal, boa noite. Fica com Deus. Amanhã, sexto dia, capítulo de número 6 do Evangelho de Mateus, às 22 horas. Não percam, acompanha aí. Sim. Pastor, um grande abraço, hein? Grande abraço. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.